te chamar assim. Antes mesmo que eu te amasse, você me amou. Você só me amou. Oh, mãe, o sacrifício do teu filho eu aceitei. Abri mão do meu pecado e me entreguei. Só me entreguei. Então por que é que eu me sinto tão sozinho? Até parece que não me ouves, que não te importas, mãe. Onde você está? Não quero bens, não quero honra, só quero você. Quero me lembrar que não estou sozinho. Boa noite. Está começando mais um Telute Show. E hoje o Telute Show está no mês mariano, no mês da mãe, no mês de Maria. E para não ser diferente, a gente trouxe uma mãe para representar todas as mães. Boa noite, Cidinha. Boa noite. Tudo bem, Cidinha? Tudo bem, com a graça de Deus. Então, Cidinha, a gente estava à procura de uma mãe. A gente procurou, a gente investigou. E seu nome foi dado a gente. E hoje você está aqui. E para começar a nossa pergunta, Cidinha, um bem padrão, o que significa para você a palavra mãe? A palavra mãe, ela é uma palavra simples, ao mesmo tempo complexa, difícil de definir. Mãe é amor, carinho, atenção, ternura. Mãe também define como brava, rigorosa, né? Então, é uma palavra sem definição. É uma palavra que não tem como definir, porque ela tem, ao mesmo tempo, ela é uma palavra tão simples e, ao mesmo tempo, é uma palavra muito intensa. Nessa caminhada de ser mãe, eu acredito que você deve ter deparado com vários desafios. Acredito que desde o período da gestação até dar à luz. Qual o momento que você se falou assim, meu Deus do céu, agora é a hora. Chegou minha hora, a palavra mãe vai vir com tudo e eu vou ter que enfrentar ela, eu vou ter que descobrir ela, eu vou saber o significado dela. É complexo, como se diz você, mas eu acredito que tem várias descobertas, várias surpresas. Eu acredito que ser mãe é cada dia descobrir uma coisa diferente. Como foi a sua caminhada? Eu fui mãe muito jovem, né? Eu tenho 2 filhos. A minha primeira gestação foi tranquila, mas assim, pela inexperiência, por ser tão jovem, então foi normal, tranquilo, né? Aquela surpresa, aquela... como que a gente fala? A gente se sente tão assim... tranquila, né? Assim, aquele medo da maturidade... E a palavra mãe, ela foi se formando à medida da gestação. Eu fui sentindo como é gostoso ser mãe, na criação da minha filha. Fui envolvido com esse sentimento, né, que é tão grande e tão complexo de ser definido, de ser mãe. E na minha segunda gestação, como eu já tinha um pouco de experiência, como é uma gestação, como que é ter um filho, os procedimentos normais. Então, não é tão surpresa. Mas cada gravidez é uma gravidez diferente. Não são todas iguais. Mas quando você é mãe de segunda viagem, não é tão surpreendente assim. Você não fica tanto receosa, com medo. Você vai vivendo naturalmente aquela gravidez. E a minha segunda gravidez se tornou diferente porque meu filho nasceu especial. Tornou diferente porque a sociedade impõe isso, né? Porque ela não sabe lidar com o padrão que a mídia impõe, de pessoas perfeitas, lindas, maravilhosas, sem defeito, bonitas, inteligentes. E aí o susto de ser mãe de uma criança especial, porque a sociedade prega que é pecado, que você está culpada, que você está sendo castigada por Deus. Então, o primeiro é o choque, né? Você citou agora que você tem 2 filhos, né? A Paula e o Eldinho. E, de acordo com você está me contando, você vive em 2 mundos.
Você teve o prazer de conhecer o famoso da mídia, que é o perfeito, sem problema nenhum, e o outro mundo, que é completamente diferente. É uma visão muito, muito diferente, realmente. Você vai ter que ser mãe 2, 3 vezes mais, o cuidado é diferente, enfrentar o mundo é diferente. Igual você falou, a gente escuta, ouve cada barbaridade por uma pessoa que é ser humano igual a gente. Tem seus detalhes, tem seus cuidados, porém não deixa de ser um ser humano, não deixa de ser seu filho, não deixa de ser o que a mídia impõe, o que ela diz que é errado, o que diz que é pecado, pelo contrário. Eu acredito que deve ser um anjo na sua vida. Ele, com certeza, mudou sua vida. E, nesse período, quando você falou que foi uma troca de mundo, você saiu de um mundo e foi para outro mundo, acredito que as dificuldades aumentou também, igual você falou, que o choque veio. E como foi esse processo seu? Como você foi e falou, meu Deus do céu, o mundo aqui está diferente? É um mundo singular e peculiar. Um mundo de conviver com pessoas especiais. E eu me sinto agraciada por Deus. Eu sei que Deus não me escolheu, não me castigou e nem me presenteou. Por quê? Porque para Deus as pessoas não são diferentes. Por que Deus ia escolher o Eldinho para mim, se para Deus o Eldinho não é diferente? Será que Deus olhou para o Eldinho e falou assim, não, você é deficiente, você vai lá para a terra porque você é deficiente? Não. Nos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Nos nossos olhos, que nós somos diferentes. Entendeu? Então, eu não acredito em momento nenhum que o meu filho é um castigo. E que Deus escolheu ele para mim. Porque Deus olhou para mim e falou assim, seu filho está indo. Mas não é porque eu sou uma mãe especial, e nem o Eldinho especial, porque o Eldinho é um ser humano. A deficiência vem depois. Por isso que Deus não vê a deficiência. Quem vê a deficiência e impõe as regras de como as pessoas devem viver é o mundo, é a sociedade, é a maldade. De achar que aquele que fala bem, que tem um bom trabalho, que tem uma boa escolarização, que sai bem na vida, ele é perfeito. Sai dessa regra, para ver se tanto que você vai ser condenado. Entendeu? E eu vejo assim, as mães não têm suporte. Então, eu acho muito importante falar das mães que têm os filhos especiais, porque elas existem, elas são pessoas, elas são humanas, elas sofrem, elas são felizes ao mesmo tempo. Elas não estão sofrendo uma condenação, e Deus não está castigando elas, gente, porque Deus não vê a deficiência, porque nós somos iguais perante a Deus. E é isso que eu prego, para as pessoas entenderem que a pessoa com necessidades, as pessoas especiais, elas são como nós, elas têm uma limitação. E nós temos que respeitar essa limitação e facilitar tudo para ela viver bem em sociedade. Se ela não consegue executar alguma tarefa, se ela não consegue viver num ambiente, nós vamos promover esse ambiente para ela estar bem. Não é o ambiente que tem que ser ela que o ambiente tem que se adaptar a ela, não ela se adaptar ao ambiente, entendeu? Nós temos que adaptar para essa pessoa estar bem ali, porque ela faz parte da vida, do mundo. Eu acredito que quando se Deus dá um presente, que eu acredito que seja um presente, são 2 vidas nascendo. Porque você renasce sua vida, você refaz sua vida completamente. E eu acredito que nada disso seja castigo. Pelo contrário, tanto que se aprende, tanto que você olha diferente para as coisas. A forma que toca das coisas, a forma que trata o ser humano, a forma que você consegue enxergar as coisas. Igual você falou, a visão da gente muda. Porque a gente tem que mudar. É igual você falou, a gente tem que adaptar com aquilo, e você acaba adaptando. E no processo que você deparou com isso, Cidinha, uma nova adaptação, uma nova vida, porque você teve que reiniciar. Porque você teve a Paula, o processo foi... Você descobriu o significado de ser mãe, você falou, olha, que bom que eu estou aqui, que eu consegui vencer esse desafio.
e logo após vamos enfrentar o outro mundo. Não é fácil, porque você teve a capacidade de ter as duas visões, dois tipos de educação, que hoje em dia eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se dar, porque você ensina uma coisa e logo lá fora as coisas podem mudar. E nesse processo de pandemia que a gente está vivendo, de um ano tanto que mãe sofre, acredito também, nessa questão, eu acredito que você teve que ser mãe mais do que você costuma ser, porque você teve que ser mãe de todos. Nesse período que você teve de pandemia, dessa fase que a gente já está há um ano, você se encontrou sobrecarregada, você se encontrou cansada, com muito peso nas costas, e falou, olha, tá complicado, mas eu tenho que aguentar. Eu tenho que manter meus pés no chão e pediu força para Deus, para Ele não te desamparar, porque alguém ali tem que ser forte. Nesse período, você se deparou, às vezes não, acredito que foi várias vezes, nessa situação, mas você foi forte e falou, não, vou me levantar aqui mais uma vez e vou seguir, porque eu tenho que seguir. Tem que alguém que se espelhe em mim, tem alguém que precisa de mim aqui. Você falou tudo. Às vezes, a mãe, nessa pandemia, ela teve que ser mãe de todo mundo. E, às vezes, até ela esqueceu dela, porque ela preocupou com todos da família, né? Diante da situação que a gente estava vivendo, né? E eu acho que todas as mães estão sobrecarregadas. Né? Eu acho que está sendo um momento bem difícil, bem complicado. Eu acredito que teve um momento que eu cheguei a exaustão, te juro. Às vezes eu fico exausta, mas nada melhor do que a gente ter o outro dia, porque o sol vai brilhar amanhã. Eu acredito que todas as mães devem estar assim. Fica exausta, fica cansada, preocupada, com medo, mas o outro dia a gente acorda e recomeça de novo. Mas está sendo um momento, assim, bem delicado. Ao mesmo tempo, é um momento que você fica mais próximo dos filhos, né? Querendo ou não, você convive com os filhos 24 horas, então aí você começa a criar outras, como que eu falo, fortalecer mais os vínculos. Eu acredito que aconteceu isso muito. Depende, né? Porque eu acho que você tem duas opções. Ou fortalecer, ou deixar as coisas ir para um caminho delicado, né, que não é bom. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer mais ainda os laços, apesar dessa dificuldade. Eu acho que tudo tem um propósito. Então, se as pessoas começarem, as mães, eu sei que está muito pesado para elas, mas nós, mães, a gente tem que ver o propósito da pandemia. O propósito dela, às vezes, é a gente voltar para dentro de si, recolher-se, né, no nosso interior, e tentar passar o melhor para os nossos filhos de educação do mundo, para não deixar o mundo lá fora influenciar tanto as nossas vidas, né? Como está sendo influenciado, né? Está sendo muito complicado. Está sendo algo pesado, exaustivo, igual você falou. Acho que acredito que a palavra para todo tempo é exaustão, porque a gente tem que se doar mais, a gente tem que se preocupar mais, a gente tem que se prevenir mais. E parece que tudo que a gente faz ainda está pouco. Nesse processo do seu filho especial, da sua filha, eu acredito que vários momentos você se deparou com algum momento de que você percebeu que estava bem, que você entendeu o seu propósito, que você entendeu que era um presente de Deus que ele quis te mandar. Porque, igual a minha mãe também fala, que antes de cada pessoa vir aqui para a Terra, Deus mandar, tem um bate-papo. Minha mãe brinca que agora ela ganhou mais um neto e falou assim, Deus falou assim, olha lá, ó, pode ir que aquela ali é sua família. Vou escolher aquela ali para sua família, tem tudo um propósito. E que você falou assim, olha, eu consegui, eu já entendi perfeitamente que é isso aqui para mim mesmo. Eu sou muito grata por tudo isso. Eu aprendi, eu cresci, eu amadureci e eu bato no peito, apesar que muitas das vezes a gente acha que vocês acham que não é o suficiente, né? Que ainda falta mais. Mas eu acredito que cada mãe que tem uma história, principalmente como a sua,
pode bater no peito, sim, porque é um dos maiores desafios que você enfrentou, principalmente com o mundo. E eu tenho total certeza que você tem todas as forças possíveis de falar, é meu filho, sim, e ele é visto como eu quero, e todo mundo vai enxergar como eu quero. Qual foi a parte que você falou? Eu consegui? Esse eu entendi o presente de Deus, esse é o meu presente, e eu vou mostrar para o mundo que é o meu presente, e que Deus mandou ele para mim, e não tem nada de pecado, não tem nada de errado. É um presente divino, é uma graça de Deus. Como você falou, né? Você explicou bem. Eu falo que eu renasci na vida do meu filho. Eu acho que a família toda, você tem a oportunidade de renascer com as mudanças que acontecem, né? Você pode renascer, você pode... eu acho que vem tudo de uma forma muito... fazer escolhas. Você faz a escolha de ficar lamuriando, lamentando, ou de lamuriar, lamentar, mas acordar todos os dias e recomeçar. Então, eu vejo que a minha vida teve uma mudança muito grande, na parte muito positiva, apesar dos desafios, como você falou, as dificuldades que eu enfrento todos os dias. Todos os dias eu enfrento um novo desafio, um novo recomeço, porque meu filho está na adolescência, e é um momento muito difícil, porque a adolescência cobra das pessoas hoje, a sociedade, a perfeição, a beleza, entendeu? E eu tenho que lidar com isso tudo, educar meu filho para viver no mundo e educar o mundo para respeitar meu filho. Entendeu? Essa é a parte muito difícil. Mas eu penso, se meu filho te incomoda, sinto muito, você sai, porque ele não vai sair. E não tenha pena dele. Porque ele não merece pena. Ele merece que a gente tenha respeito e empatia. Se coloque no lugar do outro. Estou usando muito essa palavra. Usar não, gente, vamos praticar, né? Eu acho que está faltando prática. Do sentimento, das ações. A gente precisa ter ações. De se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de evitar muito levar pela aparência, pelas atitudes do outro. Vamos entender melhor o outro. Será por que ele é assim? Entendeu? Procurar ajudar. Se você não pode ajudar, então, por favor, respeite. Então, eu me tornei com a graça de Deus, eu acho que Deus queria que eu fizesse uma transformação na minha vida. E eu agradeço Ele, porque Ele me deu essa oportunidade. Ele sabe o que faz. E é sobre isso. É sobre empatia. É o que o mundo está faltando hoje. É empatia, é o respeito, é se colocar no lugar do outro. Porque, igual você falou, a gente não escolhe, sabe? A gente simplesmente acontece. E não é à toa. Na vida eu acredito que tudo tem um propósito, nada é por acaso. Nada é coincidência, até então não existe coincidência no meu ponto de vista, é porque tem que acontecer. É que tinha que acontecer. Cidinha, eu te agradeço Eu agradeço pela sua presença. Pela oportunidade. E como a gente, de costume, como a gente pede para fazer, porque durante essa pandemia, durante esse processo, a gente gosta de pedir uma frase, uma palavra, da forma que você preferir, uma mensagem para deixar para nós, como os filhos, que a gente escuta, que a gente precisa escutar, que não é simplesmente ser filho, a gente tem que aprender a escutar a mãe da gente também. É a nossa super-heroína, sim, mas tem uma hora que ela fica fraca. Tem uma hora que o poder acaba e, por mais que a gente seja a fortaleza dela, por mais que ela está aqui pela gente, a gente tem que reconhecer que mãe também cansa, mãe também é ser humano. E também a gente pede para deixar uma frase pelas mães, de mãe para mãe, falando. Eu peço aos filhos que ele tenha um pouco de oração em ação. Tenha mais ação nas suas atitudes positivas, entendeu? E que veja que a mãe é um ser humano. Ela tem sentimento. Ela sente canseira, ela fica exausta, ela sente tristeza, ela tem preguiça. Então, acho que os filhos têm que olhar bem as suas mães. O que é que elas estão precisando nesse momento?
Talvez ela precise só de um colo, né? Ouvir umas palavras, de coisas assim, de ser cuidada, né? Talvez a mãe está precisando de ser cuidada. É isso que eu deixo para os filhos de hoje. E para as mães, nós somos humanas. Nós temos direito de pedir ajuda. Nós não podemos carregar tudo nas nossas costas. A gente pode pedir ajuda dos nossos filhos. E eu peço a todas as mães que tenham muita força para a gente vencer esse momento. Então, ao mesmo tempo que a gente recai, mas ao mesmo tempo a gente tem que vencer esse momento. Está sendo muito difícil, né? E eu peço a todas as mães das pessoas especiais que têm muita força, muito amor, que a gente tem que renascer todos os dias, apesar das dificuldades. A gente te agradece mais uma vez, Cidinha. Continua sendo sua super mãe que você é. Eu te garanto que cada batalha que você vence, a cada coisa que você faz para você e para os seus filhos, Deus dá um sorriso muito grande lá de cima e fala: eu consegui também a promessa que eu fiz para minha filha. Esse foi mais um Taylor Show. Boa noite e fiquem com Deus. Mãe, o teu filho me ensinou a te chamar assim. Antes mesmo que eu te amasse, você me amou. Você só me amou. Oh, mãe, o sacrifício do teu filho eu aceitei. Abri mão do meu pecado e me entreguei. Só me entreguei. Então por que é que eu me sinto tão sozinho? Até parece que não me ouves, que não te importas, mãe. Onde você está? Não quero bens, não quero